Olá, tudo bem? Eu sou o Walter da Nexa Motors. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta muito inteligente aqui no nosso podcast. É uma ferramenta que eu tenho certeza que vai te ajudar, e se você ficar até o final desse vídeo aqui nosso no canal, eu tenho certeza que vai impactar na sua vida e nas suas negociações que você for fazer. Vamos falar hoje do consórcio. Consórcio é uma ferramenta muito inteligente, onde ele te ajuda a você juntar patrimônio, a você comprar um bem que você tem um sonho e às vezes você não teria como pagar uma prestação, e no consórcio aquilo você vai pagar bem pouquinho, e às vezes você vai comprar um carro que você nem imaginava comprar. Então eu quero te mostrar até no final do vídeo que ele te ajuda em vários benefícios, em várias maneiras, e que eu tenho certeza que hoje, às vezes, na sua cabeça você tem uma trava sobre consórcio. A maioria das pessoas, lá atrás, quando nós começamos com o consórcio, a gente falava de consórcio e a pessoa ficava, já não queria ouvir muito. Por quê? Em algum momento alguém te ofereceu essa ferramenta, em algum momento alguém falou de consórcio para você de uma maneira errada ou te vendeu um produto errado, né? Muitas agências bancárias ou às vezes muitas administradoras fazem algumas vendas casadas com esse produto e aí não cuida realmente do seu consórcio e realmente não te entrega, né? E aqui eu quero falar de um produto onde a gente entrega realmente um resultado, né? Estou aqui com o Fernando, que é especialista em vendas há muitos anos aqui com a gente, que vende muito e vende muito também pelo consórcio, que também vai falar um pouquinho para nós aqui dessa ferramenta que eu tenho certeza que já impactou na vida de muitos clientes, que já ajudou muitos clientes, né, a estar realizando os seus sonhos, né? Então seja bem-vinda aí, Fernanda, fica à vontade aí para estar falando aí para as pessoas o que você entende um pouco do consórcio, o que você já pôde, né, usar do consórcio, né, nessa sua trajetória aqui conosco. Boa noite, tudo bem? Então, o consórcio hoje, igual o Walter estava falando, muita gente já ouviu falar, só que hoje poucas pessoas entendem. Hoje o consórcio não é mais um consórcio burocrático, é um consórcio hoje totalmente digital, rápido, ágil, então, tanto para ser contemplado, pagamento, baixa de gravame, é uma agilidade, às vezes até mais rápida do que financiamento. A parcela do consórcio hoje é bem menor do que um financiamento, se vamos falar hoje de taxa de juros. Teve vários clientes meus que queriam comprar, às vezes, um carro seminovo, fazendo um financiamento, foi calcular o financiamento, o consórcio, no final das contas, acabou comprando carro zero, onde é um carro que o cara vai ter a garantia de fábrica, vai ter ali o sonho de ter aquele primeiro carro zero. Então, eu tenho, falando de mim mesmo, na questão do consórcio de imóvel, a gente contemplou, comprou o imóvel, pagou, tudo dentro do esperado, tudo no prazo. Então, hoje a loja sai na frente, e inclusive nós, todos os vendedores aqui, acaba saindo na frente também da concorrência, por saber usar essa ferramenta, estudar essa ferramenta e tá, como se diz assim, um passo à frente de todos no mercado. Com- Porque a gente não vende só o consórcio, a gente vende a experiência do consórcio, acompanha o cliente do primeiro momento até o final da entrega do carro. Então, acho que esse é um diferencial muito grande aqui nosso e com o consórcio. Com certeza. E o que o Fernando falou realmente, né? A agilidade hoje do consórcio mostra realmente um diferencial dentro da nossa plataforma. Hoje nós utilizamos aqui o consórcio Itaú, né? E o Itaú é o nosso parceiro aqui dentro da nossa operação e a gente tem uma exclusividade muito grande com ele e realmente a gente montou uma estrutura porque o benefício do consórcio
a gente utiliza ele realmente para entregar, né? Então a gente não quer vender um consórcio para que você venha pagar e lá daqui 5 anos, 10 anos, que você tenha o resultado. Não, a gente gosta de resultados imediatos. Portanto, que em várias situações, né? Por exemplo, o Fernando já teve aqui, a gente já vendeu o consórcio e a gente já, inclusive, entrega o bem, até antes mesmo da data da assembleia. Por quê? Porque a gente já tem realmente essa expertise de trabalhar essa ferramenta. E nós estamos aqui não só para estar oferecendo o nosso produto, mas para estar te mostrando realmente que você tem uma ferramenta a mais, que você tem uma condição a mais para você estar realizando os seus sonhos, para você estar projetando a sua vida, para você realmente juntar patrimônio, porque o consórcio, né, a gente vai falar disso daqui a pouco, ele te ajuda você a juntar patrimônio. Então, assim, a experiência que nós queremos passar é uma experiência que a gente vive no dia a dia. Não é nada que, a gente pode, vamos... Não, a gente faz isso todos os dias, a gente entrega todos os meses consórcios contemplados para os nossos clientes. E isso, como o Fernando falou, né, como bem explicado, não existe essa demora que é falado, né, sobre o consórcio. Pelo contrário, às vezes, né, Fernando, às vezes até mais rápido, né, tem processos dentro do consórcio de substituição que ele chega a ser mais rápido do que um financiamento. Né? Muito mais rápido do que o financiamento hoje, ainda mais nessa questão digital, tanto da assinatura eletrônica, sem essas questões burocráticas hoje de vistoria, a gente consegue fazer isso muito mais rápido. Que aí, o que acontece? A pessoa, às vezes, ela compra o bem, ali no carro zero, usando o consórcio, não é porque ela vai fazer o upgrade do carro que ela tem que perder o consórcio. Ela consegue transferir essa dívida desse consórcio para um outro carro, vendendo o carro dela, valorizando. Então, é totalmente diferente do financiamento, da onde o cliente teria que, ali, às vezes, para fazer a troca, refinanciar esse valor ou desembolsar o dinheiro para quitar. O consórcio não, como é um crédito ali praticamente, entre aspas, sem juros, só com a taxa administrativa, ele consegue fazer o upgrade do carro, mudando a dívida para o carro novo, sem ter que desembolsar. Nós temos, eu lembrei aqui de uma história, nós temos uma história de um cliente, né, que tinha um consórcio em um veículo, ele comprou esse veículo conosco, com o consórcio, e nesse meio tempo ele precisou vender o veículo. Então, olha só um detalhe do consórcio que eu quero te mostrar, o quanto ele pode te ajudar de diversas formas, não só na compra, mas talvez num futuro ele pode ser algo muito bom. Então, assim, ele comprou um carro nosso, um carro de alto valor, né, de um padrão melhor, usou a ferramenta, pagou com consórcio, pagou uma parcela muito baixa por mês para ter esse carro e lá na frente ele precisou trocar. Quando ele trouxe esse carro para nós, eu lembrei do consórcio. Tá, mas você vai vender o carro, vai comprar um outro carro e o consórcio, nós vamos quitar o consórcio? Sim, eu quero quitar e estou comprando outro carro, que é outro valor diferente. E a gente teve a ideia de apontar para ele e falar, vamos fazer então diferente. A gente vai vender o seu carro já com o consórcio. E nós vamos transferir esse consórcio para o próximo comprador, para que esse novo comprador tenha o consórcio para continuar pagando. Por quê? Se eu tenho um consórcio já no meu veículo, né? Eu quero dar um exemplo. Eu tenho um veículo de 300 mil e eu devo ainda do consórcio 180 mil. Então, se um novo comprador precisar financiar os 180 mil, com a taxa Selic do valor que está hoje, ele vai pagar no mínimo 360, dobra o valor. Então, você que está nos assistindo sabe disso. Se você for pegar um financiamento hoje, dependendo do financiamento, dobra o valor que você vai pagar. Então, se você tem um veículo de 300 mil, que ele tem um crédito já nele, que você pode usar de 180,
Então, você pagando só a diferença dos 120 e usando o crédito de 180, ele se torna taxa zero. Então, você não vai pagar juro, ou seja, você vai economizar mais 180 mil, que seria o juro que você pagaria para o banco. E como que a gente faz? A gente pega esse crédito e transfere e o cliente continua pagando. Então, nesse caso específico, a gente transferiu o crédito, a outra pessoa continuou pagando. E qual foi o benefício que o cliente nosso teve, que estava vendendo o carro? Nós conseguimos vender o carro dele por um valor melhor, mais valorizado, sem que ele perdesse tanto dinheiro. Então, assim, nada menos, ele conseguiu de valorização a mais, nesse caso específico, no mínimo 30 mil reais. E aí eu te falo, 30 mil reais hoje dá para você fazer uma bela de uma viagem com sua família. Então, às vezes, por falta de conhecimento, por falta de alguém para estar te ajudando a você fazer uma operação dessa, às vezes você rasga dinheiro facilmente, né? Então, esse é um dos benefícios, né? O Fernando comentando aqui, eu lembrei desse cliente que a gente pôde, né, tá ajudando aí e tá organizando, né, a venda desse carro dele, né? Tem Sim. outros casos também, né, Fernando? Eu estava lembrando aqui agora há pouco de um outro cliente que iria nos comprar o carro à vista, né? Sim. Ia dando um carro dele na troca e ia pagar a diferença à vista. Esse é um cliente nosso aqui que se tornou realmente cliente de consórcio, depois indicou outras pessoas, e aí nós fizemos uma jogada muito inteligente com ele, porque ele iria entregar o carro dele e voltar a diferença para comprar o carro zero. Nós demos a dica dele, pegar só o valor dessa diferença, a gente contemplar a carta, ele comprar o carro zero, aí a gente conseguiu vender o carro dele seminovo por um preço melhor e ele guardou o dinheiro desse carro seminovo. O dinheiro que ele guardou do carro seminovo, que ele iria dar no bem, ele, trabalhando esse dinheiro, ele paga a parcela e sobra, porque a parcela fica baixa. Ou seja, no final das contas, ele vai ter o capital que ele tinha do carro dele seminovo, mais o carro zero que ele comprou. Então, ele vai ter os dois valores. Se ele faz de forma diferente, se ele pega o dinheiro e coloca no carro todo, lá no final, ele teria somente o valor, o capital do carro. Então, esse foi mais um fato, né, que a gente lembrou desse cliente. Sim, tem clientes que fazendo de imóvel, teria o dinheiro para fazer a construção para revender o imóvel. Em vez disso, está comprando uma carta de imóvel, está dando o dinheiro, a parte do recurso como lance, está usando o dinheiro do consórcio, construindo, vendendo, pegando o dinheiro para trás e aplicando o resto do dinheiro, comprando mais terreno e construindo também, que é aquele outro cliente nosso. Então, dentro do nosso consórcio, a gente tem inúmeras possibilidades. Temos, além do consórcio de moto, temos carro, temos caminhões e os imóveis, né? Que a gente faz tudo aqui para você, faz um estudo e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Como que a gente faz para realmente acertar na contemplação. Obrigado, Fernando, por nos ajudar aqui, né? Passar um pouco da sua experiência aqui conosco. Estou aqui agora com a Ana Flávia, que é especialista na área de consórcio, está aqui conosco na Nexa, que vive consórcio todos os dias, né? Que opera dentro do sistema, que tem toda a expertise de olhar para você o melhor grupo, de achar para você o melhor carta, qual o melhor valor que vai encaixar para você. Então, quando a gente faz um consórcio, a gente não vende um valor, a gente realmente estuda o que vai ser ideal para você, né? E aí eu quero começar falando com a Ana Flávia, a gente vai falando primeiro, te mostrar, para você entender realmente o que é um consórcio, né? Para você entender qual que é o formato do consórcio, a diferença do consórcio em relação a financiamentos. Então,
Seja bem-vinda, Ana Flávia. Oi, tudo bem? Fique à vontade aí para começar a falar para a gente aí, né, um pouco do que você entende, né, ou muito, na verdade, né, porque já é um, são várias cartas todos os meses que a gente Graças a contempla, né? Deus. É, eu acho o consórcio assim, eu sou até suspeita para falar, porque eu trabalho com isso, né? Vivo isso todos os dias. E quando eu conheci o consórcio, eu pensei a mesma coisa que eu acredito que a maioria das pessoas pensam. Ah, eu vou entrar nessa carta, nunca vou ser contemplado. Ou depois de contemplado, demora muito para eu pegar meu dinheiro. E estudando, eu descobri que não é bem assim que funciona. A gente trabalha com o consórcio Itaú, onde a gente consegue fazer toda uma análise do grupo dos últimos 6 meses de contemplação, quantas pessoas estão dando lance, quantas pessoas são contempladas naquele grupo. Em cima de todo esse estudo, a gente consegue te passar a melhor opção. E a maioria dos nossos clientes chegam assim com uma certa urgência. Então, assim, temos vários clientes que contemplam no primeiro mês como programado, dando o próprio carro como lance, ou às vezes um lance de recurso próprio. E o consórcio que a gente trabalha hoje, eu falo que ele tem um diferencial muito grande, que é a gente poder usar 30% do próprio valor da carta. Então, se você pegar uma carta de 100 mil e usar 30%, você vai dar um lance já de 30% e vai pegar o valor de 70 mil. E esse valor abate da parcela também. Então, você não vai pagar sobre os 100 mil, você vai pagar sobre os 70. E eu acho que isso é uma coisa muito importante das pessoas entenderem e tirar isso da cabeça de antigamente, dessa burocracia, que hoje não tem mais. O consórcio, ele, o que a gente tem para te falar realmente e te mostrar, né? O que a Ana falou, que são alguns detalhes que ele realmente ele nos dá opções de trabalhar, né? Diferente do financiamento, porque o consórcio é assim, para você entender, são um grupo de pessoas que todo mês depositam um valor de crédito, né? Por exemplo, se eu tenho 100 pessoas num grupo de consórcio que todo mês paga R$ 1.000, então entende que a gente todo mês nós temos um saldo na conta de 100 mil, para você entender. As 100 pessoas depositou e nós temos 100 mil dentro da operação. Esses 100 mil, se sua carta é de 50 mil, então nós temos 2 bens para ser entregue. O consórcio ele foi criado nesse formato, onde as pessoas todo mês depositavam e todo mês uma das pessoas ia lá e comprava, né, o carro dos sonhos ou alguma coisa que era determinado pelo consórcio. O consórcio começou pelo um grupo de pessoas, né, de funcionários, na verdade, do Banco do Brasil, de antigamente, que montaram, né, essa forma de adquirir bens. E isso foi uma coisa que deu muito certo e, enfim, virou realmente, né, uma instituição financeira. Hoje o consórcio é regulamentado pelo Banco Central, então todas as administradoras têm que ser regulamentadas pelo Banco Central para poder estar operando, né? E isso acontece às vezes de ter algumas administradoras que a gente já viu de muito golpe no mercado e é onde às vezes começa a falar mal do consórcio. Por quê? Porque não está seguindo uma diretriz de alguém que está regulamentando, que hoje passou a ser o Banco Central. Hoje não, né? Desde, se eu não me engano, 1961, é isso, né? 1961. Então, e o consórcio, diferente de financiamento, ele não tem taxa de juros. O consórcio, você paga uma taxa administrativa. Para quê? Para que a operadora que está operando, no nosso caso é o Itaú, que é a administradora, né? Hoje é eleita, se eu não me engano, a maior administradora do nosso país, na parte de consórcio. Então, o Itaú é a administradora. Então, esse valor da taxa administrativa é o que você paga para administrar os grupos de consórcio. E o Banco Central, quando regulamentou,
colocou-se uma das exigências que todo mês é obrigatório sorteio de uma carta. Então, se você está num grupo de 100 pessoas, todo mês uma das 100 pessoas vai ser sorteado, é obrigatório. O restante que sobra de saldo no grupo, existe as contemplações por lance. Então, todas as outras pessoas vão ofertando lance. Ah, eu quero dar 50% de lance, eu quero dar 60% de lance. Quem dá os maiores lances são as pessoas que vão pegar o bem naquele mês. Então, todo mês a gente vai dar o lance. No nosso caso, a gente tem um estudo sobre o lance. E o que a Ana estava explicando é realmente sobre o lance embutido, que eu gostaria que ela falasse um pouco mais ainda do lance embutido, para que você entendesse como que você vai pegar a sua carta usando o lance embutido, né? E então esse lance que tem como recurso o lance embutido é o valor que você vai estar ofertando para a administradora para tirar a carta. Nós estudamos quais são os melhores lances para ser ofertado em cada grupo. Por quê? A gente tem ali uma planilha de todos os lances de todo mês que dá para cada grupo. E a gente faz um estudo e entende o que é um grupo cheio, o que é um grupo vazio, qual que é o grupo ideal para me te encaixar, qual o grupo que tem mais saldo. Então, assim, eu não simplesmente vou vender a carta. A gente vai fazer todo um estudo, o que vai ser ideal para poder encaixar dentro do recurso que você tem para dar de lance. E a administradora que a gente trabalha, hoje ela contempla muitas pessoas dentro do grupo, não contempla só um, dois. A maioria dos consórcios, que são consórcios menores, vai contemplar uma, duas ou três pessoas no máximo por assembleia. Nós temos grupo de contemplar 100 pessoas, 30 pessoas, 20 pessoas. Então, assim, a gente vai te colocar num grupo que realmente a gente sabe qual seria o valor de lance ideal para você, já no primeiro mês, retirar a carta de crédito. E aí, sobre o lance embutido, Ana, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais, porque é uma das grandes dúvidas, a relação da parcela versus o lance embutido. E eu vou te falar depois também sobre a taxa administrativa em relação ao juro do financiamento. Uma coisa que eu gosto muito de perguntar para o cliente, qual que é o objetivo dele? Se ele está entrando na carta, às vezes, para trocar o carro, no final do ano que vem, vou começar um investimento, participar do sorteio, às vezes sou contemplado com isso, às vezes, como é regulamentado, como o Walter falou, no Itaú, às vezes não tem só um sorteado, tem coisa de 4, 5 sorteados por grupo. E aí eu pergunto qual que é a intenção dele, se é já contemplar, se é às vezes uma parcela menor e ele ir pagando para no futuro a gente ficar tentando dar somente os 30%. E eu queria explicar, igual o Walter me pediu, sobre os 30%. Como funciona? Um cliente, eu vou dar um exemplo de uma carta de 100 mil para ficar fácil a conta. Um cliente entrando numa carta de 100 mil, por exemplo, ele consegue dar 30% de lance embutido. Então, ele já está dando um lance de 30%. Depois da análise que eu fiz, eu posso falar para ele que com 52% ele contempla. Então, que ele daria 30 mil, né, que seria os 30% do lance embutido da carta de 100 mil, e mais 22 mil reais, ou o carro que ele já tem, pode ser, o recurso próprio, aí fica a critério de cada cliente, para chegar nesses 52% que a gente contempla ele na primeira assembleia. Sobre a parcela vai reduzir de acordo com o lance. Se você der um lance de 52%, a parcela vai reduzir 52% do valor inicial. Então, você não vai pagar sobre os 100 mil, você vai pagar sobre os 70 mil que você vai pegar da carta. Com mais o recurso próprio, ainda vai descontar da parcela. Então, se a parcela é R$1.000, a gente vai descontar R$520 da parcela. Então, a parcela vai passar a ser 480. O que fica muito bom para o cliente, por ter um prazo um pouco maior e uma parcela mais acessível. Então, eu tenho cliente que, assim, saiu com uma Ranger Zero pagando R$2.000, o que no financiamento ficaria bem inviável. Essa diferença do consórcio e o valor que você paga na parcela, ela te ajuda a você ter um bem melhor. Então, por exemplo, o que a Ana falou,
Se você paga uma parcela mais baixa, por que não comprar um carro melhor? Talvez você vai comprar uma picape menor, né? Uma picape baixa, que você vai correr mais risco na rodovia, enfim. E você pode comprar um carro mais seguro, mais alto, pagando talvez o mesmo preço ou até menos. Então o consórcio ele vai te ajudar nisso aí. Ele fica mais barato. E por que ele fica mais barato? Porque ao contrário do financiamento que você paga juro, você só paga uma taxa administrativa. E aí a taxa administrativa, quando a gente dilui ela durante os anos que vai pagando o consórcio, porque o consórcio eu consigo trabalhar ele com um tempo maior. Então eu tenho cartas hoje de carro que ela começou com 120 meses, enquanto no financiamento eu estou limitado até 60 meses. Então, e o consórcio ele é mais inteligente você usar para mais meses, porque ele não tem juro. Então, você usa ele em mais meses para você é mais vantagem e você vai pagar menos. Ah, Walter, eu posso quitar o consórcio a qualquer momento? Pode. Você quitando, eu quero lá bater 10 mil, 20 mil para reduzir minha parcela ou para reduzir o prazo, eu posso fazer isso. Porém, não é a maneira ideal e mais inteligente. Se você conseguir guardar o dinheiro, aplicar o dinheiro para quitar só no futuro, além de você receber a aplicação e você ter o recurso guardado, você vem pagando essa parcela, a diferença é que se você quitar, você não tem desconto dos juros, né? O financiamento você tem o desconto porque você paga juros todo mês. No consórcio não, já está fixado na taxa administrativa. Então não é inteligente você quitar. É inteligente você usar o crédito, deixar o crédito lá, pagando mensal e trabalhar o dinheiro. Você guardando o dinheiro numa aplicação, você ir poupando o dinheiro, ele vai te trazer rentabilidade que vai te ajudar a pagar a parcela. Então você vai tirar menos dinheiro do bolso. E no futuro eu quero vender o carro, foi como eu estava falando quando eu estava com o Fernando. Eu posso vender esse crédito, eu posso passar para frente, eu posso vender o ágio. Então quitar não é o modelo mais inteligente, mas você pode. Quero quitar? Também está disponível para você quitar e encerrar a operação do consórcio. Então assim, dentro de todos esses recursos que você tem com o consórcio, você consegue realmente ter planejamentos. E aí é onde a gente falou bastante agora de você comprar veículo, você comprar um bem, e eu quero entrar em outros produtos para também te explicar. Por exemplo, moto. A gente tem um consórcio de moto. No consórcio de moto, às vezes você paga hoje um vale transporte, um valor que talvez o consórcio de moto seria mais barato do que o que você gasta hoje com o seu transporte para você ir para o trabalho. Então, muitas pessoas talvez não sabem realmente da forma e de ferramenta que ela tem para adquirir um bem, porque nunca foi explicado, nunca foi mostrado da forma real. E o valor, às vezes, para contemplar uma carta de moto, ele é menor do que de carro, de imóvel. Então, com muito pouco dinheiro, você consegue contemplar uma carta e comprar uma moto, que vai te ajudar no dia a dia para você ir para o trabalho e talvez gastando menos do que hoje o transporte que você tem. Então, essa é uma das modalidades também que a gente tem, né, que é a moto. E a outra modalidade é caminhões. Então, você consegue trocar frota da sua empresa de caminhão utilizando o consórcio. E você consegue, às vezes você tem uma frota aí de 2 milhões em caminhão. Desses 2 milhões, você está precisando hoje levantar um financiamento do banco de 1 milhão. Mas olha só a forma inteligente que você pode de pegar sua frota de caminhão, vender, usar uma parte desse recurso para comprar uma frota de caminhão nova, onde você vai ter mais economia com um caminhão novo, que às vezes não vai te dar tanta dor de cabeça. Uma parte desse valor que você vendeu a frota usada, você usa ela para dar o lance.
a outra parte você pega o recurso para utilizar na sua empresa. Então, você consegue levantar capital na frota de caminhão utilizando o consórcio, trocando a frota ainda para uma frota nova. Então, isso é uma das grandes sacadas que existe dentro do consórcio. Tem pessoas que levantam capital, que trabalham o dinheiro, que usam o dinheiro da ferramenta do consórcio para fazer outras negociações. E se você calcular esse capital que você está levantando dentro de uma frota, ele te custa muito mais barato do que qualquer empréstimo bancário. Isso aí, se você colocar na ponta do lápis, no papel, ele vai sair mais barato. Nós temos também o consórcio de imóvel. O consórcio de imóvel, ele te traz não só o benefício de você comprar o imóvel. E aí eu te falo, há quanto tempo talvez que você paga aluguel? Há quanto tempo que você paga um dinheiro de aluguel que não volta mais para o seu bolso? E isso você consegue, com um planejamento, organizar a compra de um imóvel, pagando talvez o mesmo preço que você paga no aluguel ou até menos. E se você comparar com o juro de alguma instituição financeira, você vai ver que o benefício do consórcio é muito maior. Agora, dentro do imóvel, nós temos uma outra sacada também que é muito inteligente, que é de você juntar patrimônio. Mesmo você que tem um imóvel, você consegue hoje juntar patrimônio através de um consórcio. E de que forma? Você comprando cartas de crédito, contemplando essas cartas de crédito, comprando um imóvel e colocando esse imóvel para alugar, o aluguel do imóvel paga a parcela para você, sobra dinheiro e aí você vem comprando outros imóveis e juntando esse capital. Então você faz o dinheiro trabalhar para você, o próprio aluguel começa a pagar a parcela. Imagina isso, você construindo esse patrimônio no final de 10 ou 20 anos. Quantos imóveis que você vai ter condição de ter usando a ferramenta do consórcio, fazendo o próprio dinheiro, o próprio aluguel pagando o consórcio, sem você tirar muito recurso do bolso. Então ele é uma ferramenta que ele vai te fazer você juntar patrimônio durante muito tempo e que lá na frente você está com uma aposentadoria garantida, né? Temos outros insights aí, né? Eu queria até Ana? acrescentar que agora a gente está trabalhando com uma novidade também, que é o lance fixo. Como que funciona esse lance fixo? É um lance limitado, que você dá 30% do lance embutido e 10% somente do recurso próprio. Então, por exemplo, uma carta de imóvel, vamos pôr aqui uma carta de 1 milhão, eu dando os 30% de embutido, você pega 700 mil com 100 mil reais. E Isso aí, é bacana, né? e olha só, uma carta de imóvel de 700 mil reais contemplada hoje, se você contemplar ela com um valor muito baixo, né? Nesse caso, estamos falando em 100 mil, ou caso seja por um sorteio, o ágio de uma carta dessa, no mínimo de 200 a 300 mil reais, você consegue vender. Então, tem pessoas que trabalham para contemplar cartas e vender a carta contemplada. E que gera uma receita também muito grande. Então, assim, são tantos insights que o consórcio tem que a gente passaria aqui horas e horas falando de várias formas que a gente pode trabalhar. Mas o mais importante é a gente entender a sua necessidade, a sua ideia e a gente poder vir desenhar algo que seja melhor para você, um caminho melhor. E por que uma carta de crédito dessa eu vou vender um ágio por 200, 300 mil? Você imagina, você com crédito de 700 mil reais, você compra hoje um imóvel e aluga ele por um valor muito bom. Esse valor, o próprio dinheiro vai pagar para você com um valor muito baixo. Então, assim, é como se você estivesse usando de recurso próprio 100 mil, pagando mais 200 mil de ágio, você usou 300 mil. Você imagina você ter com 300 mil reais um imóvel alugado que vale quase 1 milhão de reais? Quanto que você receberia de aluguel? Olha o quanto que você está multiplicando o seu patrimônio
quanto que você está multiplicando o seu capital. Então, são muitos insights, né, Eu Ana? até queria colocar mais uma coisa, que o imóvel todo mundo pensa, para comprar uma casa. Não é só comprar uma casa, pode ser um terreno, a gente pode trabalhar também com a parte de construção, de reforma. Então, assim, ele é bem abrangente quando a gente fala de imóvel, porque às vezes a gente limita, preciso comprar uma casa, mas não necessariamente vai ser uma casa. A pessoa às vezes quer fazer uma reforma em casa, e a gente sabe que reforma às vezes a gente vai começando e acaba gastando um pouco mais. Então, o consórcio, ele faz essa parte de reforma. Outra coisa, eu até queria, vou voltar um pouquinho na parte de veículo, uma coisa que eu escuto muito, que é regulamentada também pelo Banco Central, como que é o ajuste, porque a gente escuta muito que antigamente as cartas se ajustavam por FIP, e tem muitas cartas de crédito, administradoras que trabalham com a FIP. Hoje a gente trabalha por IPCA. Então, não é se o carro valoriza, minha parcela dobra, triplica de valor. É um reajuste uma vez ao ano. Não tem reajuste mensal, não tem isso, eu acho importante. E outra diferença também é que a taxa administrativa, por exemplo, se ela for 15%, ela vai ser 15% com 80 meses, com 100 meses, é do começo ao fim a mesma taxa. Sobre a taxa administrativa, eu quero um alerta, né? Te alertar por um detalhe. Muitas administradoras oferecem taxas administrativas muito baixas. Falam aí em 8%, 9%. Não é o mais inteligente achar a taxa administrativa mais baixa. Não adianta você ter taxa administrativa baixa com valor de contemplação alto. Então, você está numa administradora que tem uma taxa administrativa baixa, porém você tem que usar de recurso próprio um valor muito alto para contemplar, não valeu a pena você ter pagado os 9%. Talvez os 9% vai virar 30%, porque você teve que usar muito mais dinheiro de recurso próprio. E você usou bem menos crédito. Então, a taxa administrativa ela tem que ser medida de acordo com o capital que você está usando do banco, para você realmente entender qual que é a melhor taxa. Porque não adianta analisar só a taxa, tem que analisar a contemplação, a entrega. Se eu não estou usando o dinheiro e eu paguei uma taxa administrativa, não adiantou nada eu pagar administrativa baixa. Agora, se eu estou usando o recurso, se eu estou usando o capital, se eu contemplei no primeiro mês, não tem problema nenhum ter pago uma taxa administrativa mais alta. E às vezes eu contemplei pagando menos recurso próprio, menos valor. Então, nós temos taxa administrativa muito baixa, né? Hoje, uma das mais baixas do mercado. Porém, existem ofertas aí que são enganosas de taxas administrativas que precisa muito olhar. Você está comprando um consórcio, a primeira coisa que você precisa saber, o grupo que você vai entrar contempla quantas pessoas por mês. Se o grupo te entrega pouca gente, não adianta você entrar. São muito poucas ofertas para você conseguir contemplar sua carta. Então, não é a melhor maneira, você precisa analisar. Eu tenho um administrador ali que eu vou ser contemplado e ela vai tentar ir com um lance de X%. Tá bom, mas quantas pessoas estão contemplando por mês? E quantas estão dando esse lance, né? Quantas pessoas vão dar esse mesmo lance pequeno, né? Qual que é a medida que você tem para poder realmente entender qual que é a régua ali de contemplação? Então, assim, existe realmente um estudo que tem que ser muito bem feito, qual que é a administradora ideal, qual que é o produto ideal que vai encaixar para você, né? Então, toda essa parte de estudo, toda essa parte de documentação que hoje é muito simples, que hoje é muito fácil, a gente tem aqui uma estrutura que vai te atender, que vai te auxiliar, que vai realmente cuidar do seu consórcio. Nós não queremos vender um consórcio para que você venha pagando, não. Nós queremos vender um consórcio para te entregar o resultado. Esse é o nosso propósito. Se a gente não te entrega o resultado, não faz sentido a gente vender o produto. Então, quanto mais entregas de resultados a gente tem, melhor a gente tem uma performance aqui na empresa, porque eu vender um produto para você só pagando não é legal, não vai fazer sentido, nem para você e nem
para nós, né? Porque eu vejo assim, vender produtos, fazer vendas é muito bom, eu gosto, sou vendedor, mas assim, eu gosto muito da entrega de resultado, eu gosto muito de servir quem está precisando do produto que eu tenho para vender e que a pessoa sinta feliz. Nós temos hoje, por opções de clientes de não ter contemplado, alguns clientes que pagam mês a mês, mas aí é um caso que ele realmente quer só poupar no dinheiro, que ele só quer ter ali um dinheiro para ir guardando em um lugar melhor para guardar o dinheiro, talvez que é melhor do que o banco. Às vezes numa dessa é sorteado, né? Consegue um ágio. E eu acho também legal esses clientes, como a gente faz o acompanhamento do começo ao fim, especializado para cada cliente, esses que, por exemplo, eu quero só ir pagando, eu tento chamar eles todo mês, pergunto se quer dar só o lance embutido, porque tem grupos que sobem e descem. Numa dessa que desce, às vezes eles contemplam somente com embutido. Então, às vezes eles vão pagando e eu sempre pergunto, esse mês você quer dar um lance, como que você quer fazer? Então, a gente faz esse acompanhamento, a gente sabe quem são os clientes que não estão contemplados, ofereço, às vezes, de dar o lance, às vezes a gente tenta. Então, eu acho que isso é o grande diferencial daqui, que a gente não quer só, te vendi a carta e tchau, agora é com você. Não, a gente faz o faturamento da carta, a gente faz tudo, do começo ao fim, para acompanhar o cliente. Eu olho para ver se às vezes o boleto atrasou, porque o que pode acontecer? Às vezes o cliente esqueceu tudo, eu pergunto. Eu tento fazer esse acompanhamento mesmo com o cliente, com todos. Então, eu acho isso o grande diferencial da Nexa, essa preocupação que a gente tem com o cliente, de fazer especializado para cada cliente, o que cada cliente quer, tudo certinho, sabe? Cada um com as suas particularidades. Eu acho importante. E agora eu quero fazer para a Ana aqui, né, umas perguntas que são dúvidas recorrentes de clientes. E eu acredito que eu perguntando, você já vai talvez matar aí uma pergunta que você teria, mas fique à vontade, né, para comentar aqui no nosso vídeo, para seguir o nosso canal, para receber mais dicas, né? Nós vamos aí gravar vários conteúdos sobre consórcio, sobre outros produtos nossos, então eu quero te convidar para você estar seguindo o nosso canal aqui. Nossa produtora está aqui, já elaborou um quadro aí que vai ser, tenho certeza que vai ser sucesso, que nós vamos estar daqui uns dias, né, colocando em prática esse quadro, tenho certeza que vai ser excelente. Mas nos mande aqui nos comentários qualquer dúvida que você tiver e a gente vai fazer agora uma sessão de dúvidas aqui, umas perguntas que eu vou estar fazendo para a Ana Flávia, que ela vai estar esclarecendo, que são dúvidas recorrentes de quem quer comprar um consórcio, né? Ana, uma das perguntas que a gente ouve muito, que eu queria te fazer, para você estar respondendo, eu comprei uma carta de crédito, e aí daqui um período, tem 10 meses que eu estou pagando, eu apertei, eu não tenho como eu continuar pagando essa carta. Qual que é a forma que eu tenho para me não perder o capital que eu paguei? Se eu tenho mais de uma opção ou não, ou realmente eu só paro de pagar e perco aquele valor que eu paguei? Quando você quer cancelar a carta, após você cancelar, você tem duas formas de receber esse dinheiro. A primeira é esperar o grupo acabar e você receber, e todo mês a gente tem um sorteio desses inadimplentes que a gente chama, que são os cancelados. Então, todo mês eles sorteiam, aí varia de cada grupo, de 2 a 3, às vezes é até mais, às vezes é 10, e vai devolvendo esse dinheiro para cada cliente. Outra opção também é a gente tentar ver se a gente consegue oferecer sua carta. A gente tenta, de todas as formas, ajudar o cliente. Uma das opções, às vezes, é a gente oferecer a sua carta para o cliente pagar essas parcelas que você já pegou. Quando você cancela, eles descontam uma parte da taxa administrativa, que já é calculado e estipulado no começo, no contrato. Isso tudo é regulamentado até pelo Banco Central. É uma das regras para você ter um consórcio transparente. Uhum. Se eu vendo a carta, para um outro cliente, para ele continuar pagando, ele paga no meu nome ou a gente transfere para o nome dele? A gente transfere totalmente para o nome dele, é um processo muito tranquilo.
eu faço esse processo para o próprio cliente. Depois que ele assina, os dois assinam, por exemplo, o cliente que está atual e o que vai comprar, assina 3 dias e já transferiu. Vai ficar tudo no nome do novo cliente. Com 3 dias a gente consegue transferir o crédito. Uhum. Certo. Então, o mais inteligente seria a gente vender a carta. Sim. Tá? E uma das formas que a gente tem para vender a carta, então, é analisando esse grupo e vendo qual que é a performance desse grupo, até para a gente saber como vender ou dar, seu grupo está contemplando com tantos %, então Isso. talvez você encontre alguém que queira comprar um crédito desse para contemplar, enfim. A carta ainda, se tiver contemplada, ela é mais fácil ainda da gente vender e conseguir, às vezes, até um ágio sobre ela. Porque tem muitos clientes que contemplam a carta e, por hora, não quer usar o dinheiro. Então, o dinheiro fica lá rendendo. Paga o lance, não perde dinheiro nenhum, fica lá rendendo e abaixa ou a parcela ou a quantidade de meses. Tá bom. Se eu tenho uma carta, então, contemplada, eu quero continuar pagando e eu não quero usar a carta. Com quanto tempo eu posso deixar a carta lá sem usar? Não tem tempo definido. A carta vai continuar rendendo até a hora que você quiser utilizar a carta. Tá. Ana, e se esse rendimento, por exemplo, a gente num crédito, né, de R$ 100.000, alguma coisa assim, eu for sorteado. Como que funciona? Quem me paga esse rendimento? Qual que é mais ou menos um valor que eu vou receber por esse rendimento? Como que funciona? É através da inflação, né? Vai ter todo o acompanhamento. Gira em torno uma média de 0,8%, que pode ir rendendo todo mês, e também de acordo com o IPCA. Mas assim, a média mesmo que a gente usa é em torno de 0,8%. Tá, então é variado de acordo com a inflação. Então, por exemplo, se eu comprei um crédito de 100 mil, eu fui sorteado já nos primeiros meses, eu pago aí uma parcela, né? Um crédito de 100 mil, a parcela vai ser próximo de R$ 1.000. Se for 0,8, então quer dizer que o crédito praticamente paga a minha parcela. Sim. Ou seja, eu vou ter o crédito de graça. Uhum. E ele vai somando no valor da carta. E eu pego Isso. na hora da assembleia, é isso? Não, aí você pode pegar a hora que você quiser, que você já foi sorteado, né? Eu falo o rendimento. Sim, na hora que você pegar Junto o crédito. com o crédito. Isso. E aí Então, se o crédito é 100 mil, rendeu 800, vira 100.800, depois 101.600 e assim por diante. O consórcio, por exemplo, de veículos, a gente tem que alienar o bem, mas às vezes o cliente não quer alienar o bem, quer pagar até terminar, que ele está usando aquilo como uma poupança e deixando render. No final, se você quiser pegar o dinheiro mesmo, no final do grupo, você vai pegar junto com esse rendimento. Tá. E se quiser pegar um carro de valor mais agregado, também com rendimento. Resumindo, hoje um rendimento do consórcio ele pode ser maior do que uma poupança bancária. Com certeza. E outra coisa, o rendimento também é em cima do valor total do crédito. Então, se eu dei um lance baixinho, contemplei baixo, o rendimento ele vira aí 3, 4 vezes em relação ao capital que eu paguei. Exatamente. Positivo? Então, sim. Perguntas são perguntas, né, que os clientes sempre nos estão perguntando, né, que eu estou fazendo para a Ana, já tirando a sua dúvida. E olha só essa outra sacada. Então, assim, eu vou aplicar um dinheiro no banco, vai ficar lá o dinheiro, mas talvez eu tenha ferramentas que eu vou juntar muito mais dinheiro, que eu tenho chances e oportunidades de ganhar muito mais. Né? Eu tenho chance de vender, eu consigo transferir para outra pessoa continuar pagando, eu consigo contemplar e deixar o meu crédito lá rendendo. Então, enfim, são muitas oportunidades que o consórcio ele gera e ele tem para você estar usando, né? Cada pessoa vai entender a melhor forma. Já tivemos vários casos, assim, de cada cliente usa de um jeito. Por exemplo, às vezes o cliente tem só um carro em casa. Às vezes a esposa precisa também, a filha. Às vezes com esse carro ele consegue pegar 2 carros com uma parcela pequena. Então, é muito legal o consórcio para o cliente mesmo, para ele pagar uma coisa pequena e poder modernizar, melhorar ou investir. É muito amplo. Já teve casos, por exemplo, que a gente vendeu o consórcio, que a pessoa comprou o carro para dar de presente para a filha quando ela completasse 18 anos. Exato. Então, de uma forma planejada, se você planejar, você pode utilizar o consórcio, por exemplo, quando eu for trocar o meu carro, eu já tenho um crédito.
eu já venho pagando e já estou formando o crédito para a troca do meu carro. E aí, talvez o crédito, eu vou contemplar às vezes um valor maior, lá no futuro eu vendo o carro, pego o dinheiro, guardo o capital, faço outros tipos de investimento e uso o consórcio para estar comprando outro bem. Então, assim, eu gosto muito de falar que carro é bem de consumo, carro sempre perde. Sempre você vai perder, como se você comprasse um telefone celular. Você compra, no próximo ano ele é usado, vai desvalorizar e você vai vender. Carro é bem de consumo, então vai perder sempre. Agora, tem ferramentas e tem formas de você perder menos. De você talvez juntar dinheiro, poupar dinheiro, e essa é uma delas. Se eu tenho um crédito que eu já venho pagando, que eu estou formando, lá na frente eu estou com ele contemplado, aquele carro que eu tenho, eu vendo, guardo o dinheiro, faço outro investimento e uso esse crédito. Imagina aqui só, você tem um crédito de 150 mil para comprar um carro. Seu carro vale na faixa de 150 mil também. Então, se eu vou vender o carro, vou pegar o dinheiro e vou comprar com o meu crédito o outro carro. Esse outro 150 mil, se você comprar um terreno com ele. Esse terreno aí, num loteamento que está abrindo novo, enfim, daqui 4 anos, esse 150 mil vai valer 250, porque o terreno vai valorizar. E aí, lá daqui 4 anos, eu tenho o terreno que vale 250 mil, mais o veículo que eu estou pagando pelo consórcio, ou seja, eu juntei capital. Agora, se eu coloco o dinheiro todo no carro, daqui 4 anos eu vou ter um carro talvez pela metade do preço. Eu só perdi dinheiro. Então você consegue se planejar, comprar, talvez daqui 4 anos minha filha vai fazer 15 anos. Se eu não me programar, talvez eu não consiga dar o carro para ela de presente, eu não consigo realizar esse sonho dela. Mas se eu conseguir programar, vim poupando um pouquinho do meu dinheiro todo mês, comprando esse crédito, daqui 4 anos eu tenho, daqui 3 anos eu tenho o crédito pronto e dou o carro para ela de presente. Então, o planejamento do consórcio ele funciona, o imediatismo no consórcio para retirar o bem na mesma hora ele funciona. Então, assim, é um leque de opções que dá para a gente falar aqui, assim, a gente, como eu falei, a gente vira horas falando sobre o consórcio, sobre tantas opções. É isso, Ana? É isso. Temos mais alguma coisa? Por hoje é só? Acho que é só. Agradecer a Ana aqui, que sempre está no dia a dia, né? Já realizou muitos sonhos aí de clientes, né? A gente vai voltar a bater vários outros papos e pode nos chamar aqui, mandar sua pergunta, dúvidas também, Tudo, que a gente vai entrar hora. em contato. A Ana também vai estar tirando suas dúvidas. Estou à Procura a Ana aqui. disposição. Vem aqui tomar um café comigo também, te mostro toda a loja, te explico tudo certinho, vejo sua particularidade e te atendo da melhor forma. Obrigado, Ana. Até Obrigada. a próxima, viu? Estou aqui com o Lucas agora, que também é nosso consultor de vendas aqui na Nexa. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado. Está aqui com nós no nosso podcast. Quero começar contando uma história do Lucas sobre o consórcio. Lucas, quando começou a trabalhar com nós, ainda era menor de idade e ele chegou, tinha um carro, um i30, né, naquela época. Isso há quanto tempo atrás, Lucas? 2 anos e 4 meses. Você tinha quantos anos mesmo? Eu estava completando os 18, né? Não tinha completado 18 ainda. né? Estava acabando de completar. E aí o Lucas, muito novo, começou a trabalhar com a gente na área de vendas, né? Ele trabalhou, tinha experiência já com vendas, mais com vendas de moto, né, Lucas? Né? Você trabalhou num período com vendas de motos. E aí ele nos procurou: Walter, eu quero muito uma oportunidade de vender carro, eu gosto, eu sou apaixonado por carro e tudo. Então, e aí quando ele chegou para trabalhar com nós, ele tinha um i30 e era apaixonado com o i30. Né? Um carro que foi o carro dos sonhos dele, né? E tinha foto nas redes sociais do carro, acho que tem até hoje, né? Ou não tem? Ele tirou? Não sei, tem que ver. Então ele tinha aí esse sonho, né, desse 30, e aí eu olhei o i30 dele e falei: ó, você vai trabalhar aqui com a gente, você vai ganhar dinheiro, eu tenho certeza, e nós vamos
já fazer um upgrade nesse carro seu. Você vai comprar um outro carro melhor. Falar, não, mas agora eu não posso. Falei, não, mas você vai trabalhar e você vai conquistar, né? Você é novo e a hora é agora. Então o Lucas começou a trabalhar conosco e logo nos primeiros meses já destacou já nas vendas. E aí eu mostrei para ele a possibilidade que ele tinha. Falei, ó, você é novo, guarda dinheiro, não gasta dinheiro não. Não fica só gastando, porque você começa a ganhar, e eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo que devem estar lembrando, né? Ó, hoje eu estou com X ano, eu não comprei nada para mim, eu não juntei patrimônio, todo o dinheiro que entra eu gasto, eu jogo o dinheiro fora, gasto sem ver. E a gente é muito desorganizado em realmente gastar dinheiro sem ver. Se a gente não conquistar, comprar as coisas, a gente não vai ter. Agora, se a gente compra, lá na frente a gente tem patrimônio. Então, e eu mostrei para ele a possibilidade, o quanto era possível, porque ele ia pagar muito pouco. Ele tinha um carro dele para dar como lance, que ele já tinha comprado, e aí ele não tinha, inclusive, nem como fazer no nome dele, porque era menor de idade, né? E nós fizemos uma carta de consórcio no nome do vô, seu vô, né? Isso. No nome do vô dele. Ele falou, não, vamos fazer no nome do meu vô, porque eu não posso fazer no meu nome ainda, porque eu não completei 18. Então é uma das regras também, regulamentada pelo Banco Central. E aí nós fizemos. E ele comprou o tão sonhado carro. Ele, na época, tinha o sonho de ter um Honda Civic. Na época já era o Honda Civic, desses modelos mais novos, né? E com o crédito foi possível fazer isso. Então, e por que eu estou contando a história, né? Essa história é justamente para te mostrar a possibilidade que você tem de realizar o seu sonho, de comprar um carro para você, de comprar patrimônio, né? De poupar o dinheiro, de guardar e de mostrar que é possível. Você começa desde cedo trabalhando, se esforça e que se você quer, você consegue, né? E eu quero que o Lucas conta um pouquinho dessa experiência, o quanto foi importante isso para ele, o quanto isso mostrou, o quanto isso trouxe para ele. Lucas, eu queria que você falasse, a gente já conversou sobre esse assunto, mas o quanto foi importante a compra desse carro para você? O consórcio trouxe esse sonho, né, que parecia ser mais distante. O Walter sentou comigo e falou assim, não, vamos, você vai conseguir. E aí fizemos o consórcio, no primeiro mês já estava contemplado, e aí pagamos o lance, consegui comprar o carro, que para mim foi uma conquista, né, que eu nunca esperei, tão pouco tempo já conquistar. E tá aí até hoje, estamos planejando já a próxima, e foi muito interessante, né, até porque paguei poucos juros, né, por ser consórcio. Na verdade, não paguei juros, paguei taxa administrativa, pago até hoje uma parcela muito baixa. A gente está no dia a dia aí, vê muitos financiamentos e carros muito inferior, que o cliente paga uma parcela o dobro, enfim. E a parcela que eu pago hoje é muito pequena. Eu estava falando com o Walter esses dias, já estamos planejando o próximo carro, a próxima troca, um upgrade aí. E para mim é muito importante, né, o carro, por ser um sonho, me dedicar mais a trabalhar mais, enfim. Então é satisfatório. Lucas, eu queria que você pensasse, né, e nos falasse aqui, se você não faz a compra, né, se você está com aquele carro lá até hoje, hoje nós podemos falar que você triplicou o seu capital, né? Um carro que você tem hoje é 3 vezes maior do que o valor do carro que você tinha praticamente. Né? Aproximadamente. Você acha que você teria juntado esse capital durante esse tempo? Não. Se não fosse o consórcio, com certeza eu não teria nenhum carro ainda, né? Então, isso aí sem dúvidas, não teria. Então, assim, a gente falando dessa história aqui, né? E eu convidei o Lucas para estar participando, que foi algo que aconteceu lá. E a ideia, quando eu vendi o consórcio para o Lucas, não foi de vender o consórcio para ele. Mas tudo bem, a gente vende o consórcio, a gente trabalha e ganha, nós temos a rentabilidade.
né, a nossa empresa recebe uma rentabilidade pela venda do consórcio. Mas no intuito também de servir, e lá atrás eu não queria, não era estar vendendo o consórcio, eu queria estar mostrando para ele, colocando um caminho na vida dele, de que aonde ele poderia juntar patrimônio, aonde ele poderia crescer, aonde ele poderia ver novos horizontes aí, através dessa ferramenta que eu vejo que é inteligente, né? Então, o Lucas foi uma das pessoas que comprou, trabalha com nós, comprou o consórcio, usa, como várias outras pessoas que nós temos na empresa, que usa o consórcio. Por exemplo, o Fernando, que falou com nós agora há pouco, né? A gente contemplou um consórcio de imóvel para a mãe dele. Então, assim, ela comprou a casa dela através de um consórcio. Então, assim, a gente usa essa ferramenta todos os dias aqui na empresa para ajudar realmente pessoas, para realmente mostrar a potência desse produto e como ele pode ser útil na vida de alguém, né, Lucas? E Lucas já contemplou aí, né, tem aí números, você lembra de uma ou duas aí, história aí, de às vezes algum cliente, né, que foi rápido, teve algum cliente de sorteio, enfim, você deve lembrar de algum. Já tive várias oportunidades aí de ter clientes que contemplaram, né, já realizou o sonho. Esses dias tive um cliente nosso que comprou um SW4, se eu não me engano, em 2010, que era o sonho dele. E aí chamei, vem cá tomar um café, entrou uma mais nova, enfim. Ele veio, tinha uma grana, mas não estava disposto a desembolsar, gostou muito do carro, e aí sentamos, mostramos para ele que o consórcio seria uma opção interessantíssima, dele dar o carro que ele tinha, e mais um pouquinho só desse dinheiro que ele tinha, e não tirar todo esse saldo do caixa dele, né? E aí conseguimos realizar esse sonho, comprou um carro mais novo, inclusive ele estava aqui essa semana, a gente já está começando a conversar, já quer trocar de novo nesse mesmo cenário, já indicou nós, e esse é um de vários que a gente tem, né? O pessoal às vezes não sabe certo como funciona o consórcio e tem um pouco de preconceito, né? Às vezes por alguma coisa que passou, alguém que já teve, falou mal, às vezes comprou em algum local que não prestou todo o suporte, e aqui na Anex a gente busca muito esse suporte para o cliente, né? Então, é satisfatório aí poder entregar um bem, pensando no bolso do cliente, nele economizar, né? E pagar uma parcela barata, às vezes, para andar num carro superior ao que tinha, enfim. Obrigado, Lucas. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conosco, passando um pouquinho aí de ter dado a liberdade também de contar a sua história, né? Um pouquinho aí do que a gente fez aí, né? Através do consórcio. E aí vamos ter outras oportunidades aí de contar novas histórias que a gente vai ter para frente aí com outros clientes, né? A gente pode fazer um filme aí de histórias, né? E aqui tem história o dia inteirinho. Vamos estar compartilhando aí sempre aí uma história de alguém, um sonho, né? Que a gente participou dessa conquista, e eu tenho certeza que a gente vai estar ajudando muitas pessoas. E eu quero te contar também que nós vamos ter uma grande novidade, né? Estamos montando algo muito especial para você no dia 3, na próxima segunda-feira. Nós estamos criando algo muito especial que eu tenho certeza que a gente vai estar te ajudando aí na realização do seu sonho. Então, estamos criando uma campanha especial para você que ainda não conhece o consórcio, para você também que já é nosso cliente, que já comprou com nós. Então, a gente tem algo muito especial para estar te mostrando, para estar te oferecendo. Dia 3, não esqueça, né? A gente vai estar, na próxima segunda-feira, a gente vai estar lançando uma campanha especial, e eu espero que você não fique de fora, porque eu tenho certeza que em algum momento você vai nos agradecer por a gente ter te ajudado, você dar um passo a mais aí no seu planejamento financeiro, enfim. Então a Anexa tem aí um orgulho de falar que nós somos pioneiros, a gente é líder de mercado
na venda de vários produtos e um deles é o consórcio. E quero agradecer você, né, que assistiu o nosso vídeo, que esteve aqui conosco. Eu espero ter contribuído um pouco aí do que a gente entende sobre produtos, né, sobre realizações também com esses produtos, porque eu acredito que ter só o produto não adianta, mas se a gente tiver formas de fazer o produto, ajudar pessoas, né, eu acho que isso é o mais importante que a gente tem. E espero que você tenha gostado do nosso vídeo, que você comente aqui no nosso canal, que você nos mande perguntas, que você venha nos visitar. Estamos aqui na Avenida Santos Dumont, muito próximo do aeroporto, aqui em Uberaba. Mas se você não tem oportunidade de vir, pode nos chamar aqui nas nossas redes sociais, que nós vamos ter o prazer em te atender. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.